Ora bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estávamos separados há algum tempo e não há melhor forma de regressar do que analisando a vitória contra o grande mestre norte-americano Benjamin Feingold. Na verdade, a história é muito interessante, uma vez que ele estava a fazer streaming e eu também, e após o público puxar por mim no chat, começaram a dizer: epá, oh, Soares, vamos a isso, vamos jogar contra o Benjamin Feingold. Fiz uma preparação a nível tático e também a nível de repertório de aberturas, e após esta preparação lá jogamos contra o Feingold. Então não percam, vamos a isso. Temos Benjamin Feingold contra Luís Soares. Então cá temos a partida e eu na verdade estou a jogar de brancas e vou jogar uma linha que é super, super agressiva, que é o Gambit Smith Morra. Eu sabia que ele ia jogar a siciliana, portanto é 4 C5, D4, caracteriza a Smith Morra, e depois de peão toma, joga aqui C3. E portanto aqui está tudo normal, está tudo tranquilo, não é? E eu sabia que o Ben Feingold não gostava de jogar contra a Smith Morra, e por isso eu não estava à espera que ele jogasse as variantes de peão toma, cavalo toma, eventualmente com D6 ou E6, até E6 normalmente é mais chatinho, mas eu não estava à espera que ele jogasse isso, porque a nível de resultados ele não tem tido grandes resultados a jogar isso. Então ele prontamente tentou fugir à teoria e jogou G6, e G6 já é duvidoso porque peão toma, e na verdade já não estou a fazer um gambito, uma vez que não estou a perder por nenhum peão, e além disso fico com 2 peões no centro e as pretas têm 0, não é? Portanto, a nível de abertura, claramente as brancas já têm argumentos suficientes para jogar esse gambito. Aqui Feingold joga bispo G7, joga cavalo F3, perfeitamente normal, e ele agora precisa de fazer alguma coisa para lutar pelo centro, e por isso joga D5. Após D5, peão toma, ele aqui, claro, se dama toma, eu posso jogar cavalo C3 com ganho de um tempo. Mesmo que a dama jogue para aqui, tenho argumentos mais do que suficientes. Por exemplo, com bispo D2 ou mesmo bispo B5. Por isso, ele aqui joga cavalo F6. E isto, lá está, não tem nada a ver com uma Benoni moderna, mas faz lembrar, aliás, não é Benoni moderna, faz lembrar a Escandinava moderna, mas não tem nada a ver. Aqui, eu pensei, ok, se na Escandinava moderna é possível jogar bispo B5, então vamos jogar primeiro cavalo C3, vamos ver se ele toma, ele não toma, e então agora vamos jogar bispo C4. Aqui a nível de argumentos, claramente as pretas têm argumentos, as pretas não estão pior em nada. O argumento tem de ser cavalo D7, eventualmente cavalo B6, ou mesmo cavalo D7 com A6 e B5, e as pretas vão conseguir recuperar o peão D5, portanto isto aí não é problemático. A posição continua com cavalo D7, como eu estava à espera, e eu agora vou fazer roque. É muito importante nós garantirmos a segurança do nosso rei. Ele continua com cavalo B6, como era expectável. E agora aqui eu vou cometer uma pequena imprecisão, um pequeno erro posicional. Isto porque na altura eu joguei bispo B3, pareceu-me um lance normal e concreto, uma vez que o bispo está a ser atacado pelo cavalo. Em todo o caso, depois quando analisei com o engine recomenda B3. E B3 é realmente interessante, porque se cavalo toma, peão toma, este peão já não vai cair, uma vez que está a ser suportado pelo peão de C4. Por outro lado, o que é que ele pode fazer aqui? Outra alternativa seria bispo G4, para tentar partir a estrutura, eventualmente tentando maximizar o potencial do bispo que está em G7. Mas aqui, na verdade, eu não teria grandes problemas com H3, uma vez que nesta posição bispo toma, dama toma, e ele ainda precisa de tirar o cavalo e não vai conseguir ganhar o peão. Claro, aqui seria um jogo diferente com torre C8, mas a nível posicional teria sido bem melhor, uma vez que eu ainda tenho dama D3 e não estou com grandes problemas, uma vez que estou com um peão a mais. Em todo o caso, isto não aconteceu. Aqui joguei bispo B3 e depois de cavalo toma. Objetivamente aqui, esta posição é perfeitamente jogável. Mais uma vez, eu, claro, tenho muito respeito pelo Benjamin Feingold. É um dos históricos, pelo menos uma das pessoas que eu sempre segui desde a minha infância, desde que eu comecei a jogar xadrez, não é? Muito por causa dos vídeos que ele tem do St. Louis, em que dava teoria de aberturas, e eram vídeos muito, muito, muito bons. E então, normalmente, eu jogo isto, jogo cavalo E5, e cavalo E5 é normal, isto vai continuar. Por exemplo, com bispo E6, e depois de bispo E6, torre E1, e nós temos um jogo interessante, divertido, com potencial de ataque para as brancas. Mas como eu estava a jogar contra o Feingold, eu joguei torre E1, eu tinha muito respeito e tinha medo do contra-jogo que ele pudesse criar.
Então, jogo torre E1, ele joga B6. E aqui, aos poucos, as pretas estão a conseguir melhorar a sua posição. Eu, em vez de jogar o famoso cavalo E5, que claramente é a melhor ideia, eu jogo cavalo toma, e depois de cavalo toma, eu agora vou pensar em formas de conseguir capturar o peão D7, ou seja, bispo G5. Bispo G5, a ideia é muito simples, bispo toma, dama toma, e eu depois posso ir à caça do peão. Aqui o Feingold vai gambitar o peão, na verdade. Portanto, ele vai assumir que bispo toma, bispo toma, dá vantagem potencial às pretas, não é? Porque as pretas ficam com um par de bispos, eu tenho um bispo e um cavalo. Em todo o caso, eu tenho compensação, uma vez que eu tenho um ponto de vantagem. Agora, voltando atrás e vendo a continuação da partida, eu arrependo-me do lance que eu fiz, porque bispo toma é interessante, mas há muita atividade e muita pressão no peão de D4. Melhor seria torre toma, claramente, porque torre toma cria pressão no bispo e vocês, Nizovic, não é? Torre na sétima normalmente é interessante. Porquê? Porque restringe a movimentação do nosso adversário. Mas bem, eu na verdade vou falhar a torre na sétima algumas vezes nessa partida. Portanto, bispo toma, ele agora vai jogar a torre E8, que remete para criar pressão aqui no bispo, e eu recuo com o bispo para G5. Depois de dama F5, eu tenho que tomar decisões, não é? E eu aqui estava sempre muito preocupado com o peão de D4, porque ele aqui está a ameaçar, por exemplo, bispo toma, dama toma e dama toma bispo, não é? Ganhando material. Por isso, jogo bispo E3. Outra alternativa poderia ser torre toma, algo assim do género, e torre toma. E depois recuava com o bispo, tentando trocar material. Agora, isto vai complicar um bocado. Eu aqui estava sempre muito preocupado com bispo toma cavalo. Na altura, não sei se é falha técnica ou o que é, mas eu estava muito preocupado com isto. Mas na verdade isto não seria problemático, porque bispo toma, dama toma, e mesmo que dama tome, peão toma, na verdade eu estou a trocar muitas peças, tenho a estrutura totalmente quebrada, mas ainda tenho um ponto a mais. Ou seja, esta posição objetivamente estaria igual. Em todo o caso, o Feingold está a forçar, não quer empatar o jogo e por isso joga torre para D8. Parece-me um lance perfeitamente normal, uma vez que os temas aqui em F3 continuam a existir. Portanto, eu vou continuar com torre C1, ele joga H6, parece-me passivo, e aqui eu não sei por que raio eu não joguei torre C7, uma vez que o meu objetivo era precisamente este. Talvez tenha a ver com o facto de estar a fazer streaming, ou podia estar nervoso, eu sinceramente não sei. Eu só sei que sucessivamente eu vou evitar atacar porque tenho medo dos contra-ataques e da iniciativa que as pretas têm. Mas, objetivamente, torre C7 não daria problemas nenhuns às brancas. Aqui, em vez disso, eu quero trocar peças, eu quero jogar para o empate, se bem que eu sentia que ao trocar peças estaria melhor, muito devido ao tal peão de vantagem. Ele aqui joga bispo E4, aqui muito importante, se dama toma, na verdade, o jogo estaria normal, não é? Porque torre toma, bispo toma, peão toma, e agora aqui poderia haver ideias deste género, não é? Bispo toma D4. Em todo o caso, eu aqui nunca posso estar pior. Nunca posso estar pior por um motivo. Eu posso, por exemplo, jogar, não sei se torre de C para E, ou talvez torre de E para D2, não sei. Não sei. Aqui, ou talvez isto assim. Pronto, até pode ser uma ideia. Se bispo toma, peão toma e a estrutura está normal, temos igualdade, portanto, esta posição estaria igual. Portanto, isto continua com bispo E4, ele continua a forçar. E claro, a ideia dele é garantir que a minha dama afasta-se do cavalo e assim ele consegue recuperar o peão, mas recupera o peão com vantagem posicional e com iniciativa. Claro, eu aqui encolho a dama, jogo dama E2 e depois de G5 ele continua a criar pressão, eu preciso trocar material, jogo cavalo D2. Ele segue com bispo a recuar e eu, claro, jogo cavalo para B3. Aqui eu agradeço se ele tomar, porque bispo toma, peão toma, bispo toma, e ele só está a recuperar material. E eu tenho ideias de torre em C7. Isto continua com a torre em E4. Não me parece que seja o melhor lance. Aqui eu estava a pensar em mil e uma formas de jogar esta posição para o lado das pretas. Por exemplo, porque não bispo B7 outra vez? Não vejo problemas nenhuns. Ele joga então torre para E4 e eu jogo a dama para C2. Aqui a ideia é a mesma. É continuar a ameaçar trocar peças. Ele continua com dama para E6 e eu, claro, vamos embora, cavalo D2, porque um empate contra o GM é sempre um bom resultado. Ele aqui segue com F5 e F5 é suspeito, não é? Porque, na verdade,
dama E6 também é suspeito, porque a torre agora fica com poucas casas. Em todo o caso, ele ainda tinha torre H4. Ele aqui vai falhar torre H4. Porque torre H4, eu não consigo ganhar a torre. Imaginem, hipoteticamente, se eu jogasse G3, seria a morte do artista, porque existe dama H3 com ameaça de mate em vários locais diferentes. É claro, torre H4 não ganha, porque eu tenho forma de jogar. Por exemplo, dama C7. Defende aqui o peão e temos um jogo muito atrativo, muito interessante, mas o jogo objetivamente continuaria igual. Agora, quando ele joga F5, agora eu tenho a certeza que consigo ganhar uma qualidade. Portanto, cavalo toma torre, além da qualidade já tinha um ponto de vantagem, portanto, a partir daqui o jogo está a ganho. Ele joga, eu aqui jogo dama C4 para continuar a trocar, ele não pode trocar a dama, e sigo com dama C3. Aqui, obviamente, eu não tenho problemas nenhums em perder esse peão, porque consigo aqui algum tipo de compensação com torre A1, eventualmente para atacar a casa A7, o que é muito, muito interessante sempre. Isto continua com dama para G6 e eu entro com a dama na sétima. Ele agora segue com a torre e a partir daqui a vantagem branca vai ampliando, vai aumentando, porque o jogo realmente é fácil, não é? Portanto, ele joga bispo e aqui vou melhorando aos poucos as minhas peças. Por exemplo, este avanço de peão, claro, se bispo toma, dama toma, deu cheque e ainda ganho mais material. Ele vai recuar com o bispo para F7 e depois de torre cheque, rei foz, agora dama a linha com a torre. E nós temos aqui um controle total da primeira linha das pretas, não é? Portanto, da oitava neste caso. Ele tende a complicar, portanto joga F4, mas aqui indiscutivelmente esta posição está a ganha, porque existe bispo D4. Bispo D4 é muito, muito forte, porque eu não só estou a trocar peças, como eu estou a livrar-me de um dos principais defensores. Aqui ele vai avançar o peão e, claro, bispo toma F6. Indiscutivelmente, não tem problema nenhum. Ele após tomar com a dama. Agora, o único argumento que as pretas podem ter são as ameaças na casa G2. Mas aqui, objetivamente, basta jogar com calma. Eu continuei de uma forma mais conservadora, lá está. Neste momento estou a ganhar por 5 pontos, é vantagem mais do que suficiente. E por isso vou jogar dama G3. Em todo o caso, também podia jogar dama B7, podia jogar qualquer coisa, podia jogar D6 também, era também muito forte. Mas aqui, ao jogar dama G3, eu estou a garantir que não há qualquer tipo de contra-jogo. Vamos chamar a isso um lance profilático, só para não chamar que é um erro. Ele aqui toma, e eu agora sigo com torre, para prender o bispo de G7, e depois de rei G6, então está na altura de tomar. Aqui, mais uma vez, obviamente, se dama toma, bispo toma, e eu troquei uma peça. Por isso, ele aqui vai avançar o peão sempre tendo em vista a confusão, tentar complicar o jogo, mas aqui não há nada que dificulte a vida das brancas, porque aqui tem torre D7, destabiliza o bispo, ele vai avançar o peão e agora nós temos dama para D6. Na verdade, este lance de torre D7 é um 2 em 1, porque eu não só estou a criar pressão aqui no bispo, como eu também estou a ameaçar trocar a dama. Aqui é importante, eu jogo a dama porque se jogasse a torre, ele tomava, eu tomava, a posição também estava ganha, mas assim está completamente ganha. Portanto, ele toma um peão, eu tomo, bispo toma e agora a torre toma peão. Agora é uma questão de técnica, portanto, o jogo já está totalmente decidido, não é? Isto vai continuar com o bispo, eu jogo a torre, ele toma, eu tomo. E agora, aqui a ideia das brancas, pelo menos foi a ideia que eu usei, é simples. Eu quero promover este peão e, se possível, quero cortar o acesso ao rei, mantendo a minha torre nesta coluna. Por isso, aqui, rei F5, eu jogo torre para atacar. E agora sacrifico. Este sacrifício resolve todos os problemas que as brancas possam ter e inclusive, todo o contra-jogo que as pretas queiram criar, é tudo cortado. Portanto, torre toma, rei toma e acabou. Agora é só avançar o peão. Aqui já estávamos em apuros de tempo, por isso aqui nesta reta final o Ben Feingold não desistiu e como não desistiu, eu vou acabar por fazer uma brincadeira um pouco ao estilo dele, uma vez que ele no seu streaming muitas vezes tem mates e não dá os mates, e então eu achei por bem fazer o que o Ben Feingold costuma fazer. Ou seja, em vez de concretizar imediatamente, vou fazer uma segunda dama, uma vez que posso, e ele não desistiu. Portanto, aqui a partida termina, não por distância, mas sim porque o Ben Feingold perdeu por tempo. Agora, vocês podem estar aqui a pensar qual foi a precisão deste jogo. Na altura, na verdade,
nós os dois fizemos a análise da precisão, ele no seu canal, obviamente, e eu no meu. E na altura eu fiz a precisão com o engine no mínimo, não é? Portanto, que era para fazer a análise mais rapidamente. E na altura, na verdade, o engine dizia que o Feingold tinha uma precisão mais elevada. Contudo, mais recentemente, na verdade, hoje, eu fiz a análise com o engine no máximo e, na verdade, o engine dá-me razão e diz que, efetivamente, as brancas jogaram melhor. Então vamos mudar aqui de ecrã. Isto se o computador deixar, claro. Entretanto já dei cabo aqui do layout. Já está. E como vocês podem ver, a nível de precisão, as brancas jogaram com 87.2%, enquanto as pretas jogaram com 83%. É claro, o Ben Feingold indiscutivelmente é um jogador muito mais forte, é um jogador que eu respeito muito, muito, muito. É um grande mestre que é raro nós vermos na internet GMs a dar teoria e a ensinar tudo o que sabem. E, portanto, eu tenho muito respeito por esse jogador e felizmente posso dizer que pelo menos já uma vez venci numa partida Blitz. Bem, pessoal, se vocês ainda não seguirem o canal, vamos mudar aqui de ecrã. Bem, se vocês ainda não seguiram o canal no Twitch, basta que escrevam L Soares e se não tiverem a seguir aqui no YouTube, vocês que sigam, porque assim dão grande ajuda ao canal. Agora, durante este mês, nós vamos então renovar aqui o canal do YouTube. A ideia será fazer vídeos mais rápidos, mais curtos e vou aproveitando também algumas sessões que vou fazendo no Twitch e vou colocando por cá. Isto significa que já amanhã vamos ter mais um vídeo. Por isso, mantenham-se por cá. Se gostaram do conteúdo, vocês façam um like. E muito obrigado por todo o apoio que tem sido dado, tanto aqui no YouTube como também no Twitch. Grande abraço, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau, tchau.